E se a gente fosse fazer uma pesquisa não dos benefícios da meditação, mas dos problemas que a meditação pode causar? Você já pensou nisso? Fazer o contrário. Quando todo mundo está falando bem, que tal fazer uma pesquisa falando mal da meditação? Já pensou? Então, já pensaram. Em 2021 saiu uma pesquisa falando não dos benefícios, mas dos problemas que a meditação causa. Que tal? O nome dessa pesquisa é Definindo e Medindo os Efeitos Colaterais Relacionados à Meditação em Programas de Meditação. Aqui vale um parênteses, né? Porque no título se fala de uma meditação, de uma técnica, né? Mas esse nome também pode ser utilizado como um sinônimo de meditação de forma geral. O objetivo desse vídeo não é julgar nenhuma técnica, mesmo porque na pesquisa eles utilizaram 3 variações da técnica para ter 3 abordagens diferentes, para mostrar que não é uma pesquisa unicamente avaliando essa técnica, mas a meditação como um todo. Então eu também traduzi a palavra como meditação para não usar esse termo e ficar relacionado somente com essa técnica meditativa. Então, teoricamente, eles utilizaram 3 diferentes formas de meditar para que o resultado, fosse um resultado significativo e que pudesse dar uma ideia geral da meditação e não de uma técnica específica, mesmo porque todas as técnicas meditativas causam alguns efeitos colaterais. O objetivo dessa pesquisa era esclarecer quais os tipos e a frequência desses efeitos, dos efeitos adversos, dos efeitos negativos da meditação. Essa pesquisa foi conduzida por um grupo da Brown University dos Estados Unidos. Eles são provavelmente o maior grupo de pesquisa nessa área dos efeitos colaterais negativos ou os efeitos adversos da meditação. Essa pesquisa foi liderada pela doutora PhD Willoughby Brighton e do Dr. PhD Jerry Lindahl e seu grupo de pesquisa. A doutora Brighton também tem um site de apoio às pessoas que tiveram ou têm algum problema relacionado com a meditação. Ela também dá apoio e cursos para professores de meditação, mas esses cursos e todo o site ele é todo em inglês. Sabe quando você compra um remédio e vem uma bula? Por exemplo, essa bula aqui é de um remédio que praticamente todo mundo tem em casa, é a dipirona. E aqui desse lado de trás dela, a gente tem mais ou menos daqui até aqui assim, ó, só sobre efeitos colaterais. A gente tem 2 páginas, para você ver, uma simples dipirona, ela vai ter distúrbios, pode ter como efeitos colaterais, distúrbios cardíacos, distúrbio do sistema imunológico, distúrbio de pele e tecido subcutâneo, distúrbio de sangue e sistema linfático. Sim, existe uma grande série de efeitos colaterais. Todos os medicamentos, eles têm um efeito colateral. Então, não é para ser pessimista, mas para ser realista, Se você está tomando um remédio, é importante que você saiba como que ele funciona, quais são as reações desse remédio, o que ele pode causar. Então, é muito importante a gente também saber isso na meditação. Para você compreender, o objetivo dessa pesquisa não era dizer que a meditação não funciona, que ela é perigosa, mas expor com clareza, os sintomas que você pode estar experimentando durante a meditação. Sintomas que muitas vezes, para muitas pessoas, não são agradáveis e que a gente precisa falar sobre esse assunto. Para você ter uma ideia, nessa pesquisa, os participantes tiveram resultados positivos com a meditação. Mas nessa pesquisa, o objetivo era mostrar o outro lado da bula, o lado que ninguém lê. Hoje a meditação, já serve para tudo, Todo mundo fala, usa meditação, meditação, meditação. Então, mais pessoas estão usando e esse acesso está ficando cada vez mais fácil, Existem vários vídeos no YouTube, na Netflix tem série, você pode escutar meditação guiada no Spotify, existem aplicativos gratuitos para você fazer e até aprender a meditar. Mas aonde é que está o outro lado da bula? Então por isso que eu decidi fazer
uma série de vídeos falando sobre o outro lado da bula, sobre os efeitos colaterais da meditação. Olha, os remédios fazem bem, mas também fazem mal. A meditação é a mesma coisa. A meditação faz bem, mas a meditação também faz mal. Estatisticamente é lógico que ela faz mais bem do que mal, e a mesma coisa acontece com os medicamentos, com os remédios. Só que a gente precisa entender o que é esse mal. Os autores da pesquisa trazem na discussão que os tratamentos psicológicos também fazem bem e também fazem mal. O que isso quer dizer, né? Vamos, por exemplo, assim, imagina, você briga com a sua namorada e está com depressão. Você está super mal, né? Aí você vai para terapia. Eu tenho certeza que em algum momento dessa terapia você vai achar que ela está te fazendo mais mal do que te ajudando. Porque muitas vezes você vai ter que mexer na ferida, e mexer na ferida não é legal. Então, existe um dito, né? Que a meditação, a terapia, os remédios, né? Que eles são remédios que você tem que aplicar na ferida. Só que quando você aplica esse remédio na ferida, dói. Mas mesmo assim, você sabe que você precisa aplicar esse remédio, porque sem o remédio não vai melhorar. Para você entender a importância do trabalho da doutora Britton, ela tem no site dela uma lista com 59 efeitos colaterais da meditação. Durante todos esses meus anos estudando e praticando a meditação, eu nunca havia encontrado uma lista tão completa como a dela. Daí eu mandei um e-mail para ela, falei, olha, doutora, tudo bem? Me apresentei e pedi autorização para fazer uma tradução dessa lista e fazer um vídeo falando sobre o artigo científico dela. Se você quiser saber sobre essa tabela, eu fiz essa tradução e está lá no meu site, eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque é importante dizer que aqui também que eu estou fazendo um vídeo para o YouTube, né? Se eu tivesse que fazer essa mesma, digamos, apresentação para uma universidade, talvez eu teria que cortar 70% do que eu estou falando e se concentrar mais na exposição da pesquisa, né? Tirar um pouco desses meus comentários. Então assim, eu queria também deixar claro, para que você entenda que nesse vídeo as informações são apenas para fins informativos e educacionais gerais e não substituem o aconselhamento profissional. Assim, antes de tomar qualquer ação com base em tais informações, recomendamos que você consulte os profissionais adequados. Eu não forneço nenhum tipo de aconselhamento médico ou de saúde. O uso ou confiança de qualquer informação contida nesse vídeo é exclusivamente por sua conta e risco. Como que funcionou essa pesquisa? Então foram selecionados 96 participantes que nunca tinham meditado antes e eles não estavam fazendo nenhuma terapia. Eles iriam participar de um programa de 8 semanas de meditação. Eles fizeram uma seleção das pessoas antes, então pessoas que tivessem alguns desses sintomas não poderiam participar da pesquisa. Transtornos de personalidade bipolar, psicose, borderline, automutilação repetida, dano cerebral orgânico, depressão extremamente grave, ideação suicida ativa, quadro de pânico atual, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno alimentar e abuso de substâncias. Nesses participantes foram avaliados os níveis de ansiedade e depressão, e 40% tinham esse critério para depressão maior, 50% com transtorno de ansiedade generalizada. Durante a pesquisa, todos os participantes respondiam alguns questionários e tinham entrevistas onde eram coletadas as informações. A pergunta principal era: você teve alguma experiência inesperada, desagradável, adversa ou desafiadora como resultado da prática de meditação durante ou após o programa? Vamos aos resultados. 83%, 80 pessoas de 96 da amostra relataram ter experimentado pelo menos um efeito adverso. É importante notar que nem todos os efeitos adversos foram negativos, pois alguns desses eventos eram neutros, mistos ou positivos. 58%, 56 de 96 pessoas da amostra relataram pelo menos um efeito adverso com valor negativo.
37%, 30 pessoas de 81, relataram pelo menos um efeito adverso com impacto negativo. Os efeitos adversos ou o efeito negativo duradouro de impacto negativo com duração de um dia a uma semana foram relatados em 11 participantes, 14,1%. Com duração de uma semana ao mês, foram 7 participantes, 9%. Com duração de 1 a 5 meses, 5 participantes, 6,4%. O que a gente pode observar aqui é que algo impactou a vida dessas pessoas durante todo esse período. Então, os efeitos adversos, o efeito negativo duradouro com impactos negativos foram relatados de 6 a 14% das pessoas, né? Taxas semelhantes também foram relatadas em psicoterapia. Infelizmente, no trabalho, a gente não sabe qual sintoma foi esse que durou de 1 a 5 meses, porque tem vários sintomas. No começo do vídeo, assim, eu fiz meio que uma brincadeira com a bula, mas aqui é a importância do trabalho. Existem pessoas que ficaram mal depois da prática da meditação. Nesse quadro, a gente tem os resultados dos efeitos adversos encontrados na pesquisa. Então, nessa pesquisa, a gente pôde verificar que teve essa disfunção executiva, que é a incapacidade de executar tarefas, um sentimento de desrealização, que você perde a noção de quem é você, insônia, embutamento emocional, que é quando a pessoa tem dificuldade de expressar suas emoções, os seus sentimentos, confusão mental, prejuízo funcional, luzes visuais, ansiedade, pânico, distorções no tempo e espaço, reviver memórias traumáticas. Aqui do lado direito, a gente tem o efeito negativo duradouro. Então, apesar de reviver memórias traumáticas, vamos falar que no caso, né, no exemplo que eu dei, assim, uma briga com a namorada, ou tem alguma coisa que às vezes é o que faz as pessoas procurarem a meditação, né? Então é muito comum as pessoas passarem por um momento que elas vão lembrar disso. E como que elas vão lidar com isso? Então, uma grande parte dessas pessoas tiveram um valor negativo, mas o impacto, né, que impactou realmente as pessoas, foi menor. Já agora, quando a gente fala sobre a disfunção executiva, olha como que é diferente aqui, né? A gente tem um efeito adverso, menos pessoas sentiram, algumas pessoas sentiram valor negativo, mas teve um grande impacto na vida delas, né? E o efeito duradouro é o maior de todos, então pode ser que essa pessoa levou uma semana, um mês, ou até mesmo mais que isso para poder voltar às suas atividades normais. Então eles foram classificados como efeito adverso, valor negativo e impacto negativo. A diferença aqui é que muitas vezes o efeito adverso ele não foi visto pelo participante como algo negativo. Ele pode ter sido neutro ou ele pode ter sido positivo. Então, por exemplo, quando a gente observa aqui reviver memórias traumáticas, a gente vê que muita gente teve esse efeito adverso. Um grande grupo deu um valor negativo para ele, mas somente um pequeno grupo teve um impacto negativo no dia a dia, na vida ou na experiência deles. Se a gente vê, por exemplo, aqui, distorções no tempo e espaço, então muitas pessoas tiveram esse efeito adverso, mas eles não consideraram ele como negativo. Por exemplo, ver luzes. Imagina, você está meditando e começa a ver luzes, é um efeito adverso, mas algumas pessoas não gostaram e podemos dizer que uma grande maioria achou que isso foi uma experiência neutra ou uma experiência boa. Já, por exemplo, insônia, né? A pessoa às vezes vai meditar, acaba dormindo até na meditação, parece estar meditando, mas acaba dormindo e chega à noite e fica com insônia. Ou às vezes a pessoa desperta mesmo alguns potenciais na mente que não consegue dormir. Então, olha só, esse efeito adverso foi dado como valor negativo e como impacto negativo. Aqui do lado direito a gente tem o efeito negativo duradouro.
Então, quanto tempo? Às vezes a pessoa tem esse efeito adverso, mas ele persiste não só durante o período da meditação, mas 1 hora depois, um dia depois, uma semana depois, um mês, ou até de 1 mês a 5 meses, né? Como foi demonstrado ali na outra tabela dos outros resultados. Os pesquisadores demonstraram nesse trabalho que todos os tratamentos causam algum efeito colateral e que a meditação também não é uma exceção. A pesquisa mostra que, assim como qualquer tratamento, na meditação também é necessário um acompanhamento de um profissional, principalmente nos casos onde a pessoa está assim, procurando a meditação por causa, de repente, de depressão, de um trauma, para tratar de repente um pós-pânico, alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante que as pessoas também façam uma terapia junto ou tenham um professor para poder ajudar ela a compreender todos esses efeitos e para ela também conseguir superar no caso de que aconteça alguma coisa ou ela tenha alguma experiência desagradável. Então é fundamental sempre fazer um monitoramento dos efeitos adversos da meditação, para que se possa identificar qualquer tipo de evento negativo e, se necessário, buscar ajuda para ter uma melhor segurança e eficácia na prática meditativa. Namastê, eu sou Nandan. Eu queria ler 2 trechos do livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Meu corpo imobilizou-se como se tivesse raízes. O ar saiu de meus pulmões como se um imã enorme o extraísse. Instantemente, a alma e a mente romperam com sua escravidão física e jorraram de cada um de seus poros como uma luz perfurante e fluida. A carne parecia morta e, contudo, em minha imensa lucidez, percebi que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não estava mais limitado a um corpo, mas englobava os átomos à minha volta. Uma alegria oceânica rebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. O Espírito de Deus, percebi, é bem-aventurança inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis membranas de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, a Terra, o sistema solar, constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmo inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância. A noite cintilava dentro da infinitude de meu ser. Existe uma tabela com 59 sintomas, efeitos colaterais da meditação. Nessa passagem a gente pode escutar alguns desses sintomas, desses efeitos colaterais. Durante 7 anos, eu morei em um monastério na Índia e a gente fez práticas intensas, e a gente experimenta os mais diversos tipos de efeitos colaterais da meditação. Para todo mundo assim que pratica meditação ou quer praticar, é fundamental que você conheça esses sintomas. Para algumas pessoas, como no livro, essa experiência de sentir de repente a carne morta pode ser algo maravilhoso, mas para algumas pessoas isso pode ser aterrorizante. A meditação é apenas uma parte de um vasto sistema de técnicas e conhecimentos. E a meditação é uma matéria que deve ser estudado dentro dessa grande ciência do yoga. Mas existe assim um vasto, é importante conhecer esse vasto conhecimento que vai além da meditação. Eu vou começar a gravar uma série de vídeos comentando sobre esses sintomas, sobre os efeitos colaterais da meditação, para que você também possa meditar com mais segurança. Porque assim como que a meditação faz bem, algumas vezes ela pode fazer mal. Estatisticamente ela faz mais bem do que mal. Mas a gente precisa entender o que é esse mal. Um forte abraço em seu coração. Namastê.